quando procura e o outro aceita. Que estrutura mais perfeita. Olá, Papo D'Oro, hoje conversando novamente com o maior prazer, Tomás, meu psicólogo de plantão. Como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem, você, Seja Mário? muito bem-vindo mais uma vez aqui no Papo D'Oro. E você já virou amigo da casa. Eu contratei você, é claro, para a gente poder ajudar aí quem puder. E não é consulta, é esclarecer as coisas. E hoje nós vamos falar exatamente de automutilação. Tomás, existe uma constatação nas escolas do estado de São Paulo, em torno de 7% meninas e meninos que praticam a automutilação. Para quem quer entender melhor, são crianças de 10 até 15 anos que nessa fase se cortam e se mutilam. E às vezes com graves riscos, não só de infecção, mas de uma situação de própria perda de membros, entre isso. Por que acontece isso? Muito bem. Vem uma discussão, né, que, como muitas que a gente faz aqui no Papo D'Oro, interessantíssimas, muito longa, né? Os registros, né, de adolescentes, de jovens, né, às vezes até que sai um pouco dessa faixa etária, né, se aproxima dos 18 anos até, que realizam, né, essa prática do se cortar, né, braços, tornozelos, né, algumas têm um cuidado de fazer em locais em que não fiquem visíveis, né, ou fique visível só se ela quiser, né, ou seja, mostrar para algumas pessoas que ela seletivamente ali escolhe, né. Essas práticas elas têm décadas, na verdade, né. Nós temos registros nos anos 70 já dessas formas, né, de automutilação, de cortes, de se auto-infringir, né, um machucado, né, e até que se veja o sangue mesmo, né. Muito interessante que o perder membros, né, é algo mais raro, mas existe. Né, ou às vezes até chegar à morte, né. A gente precisa dar uma diferenciada, porque também existe dois grupos, pelo menos básicos, que eu observo, né? Um grupo que faz isso, por incrível que pareça, de uma forma recreacional, né? Esses registros dos anos 70 já eram assim, né? Giletes, cacos de vidro, objetos cortantes em geral, em que até se escreviam, né, coisas no braço com cortes, né? Nome de uma banda que você gosta, algum nome forte como morte, suicídio, ou em inglês suicide, dead, kill, né? Que nos chama muito a atenção. E esses episódios, essa forma como eu estou aqui tentando cunhar um nome, usei a palavra recreacional, está ligado mais naquele desejo de fazer parte do grupo que muitas vezes o adolescente tem, né? Fazer parte de algo, né? Coisas que faz parte da consciência humana, né? Por isso que nós temos religiões, por causa disso que nós temos seitas com centenas de pessoas. Eu ia perguntar isso porque, né? Existem religiões que praticam há muito tempo atrás a autoflagelação, né? E existem dentro da própria seita católica alguns grupos que usam alguns acessórios para se autoimolar. Né? Isso vem daí? Pois esse lado, né? Aí se a gente for entrar na discussão sadomasoquista da formação da personalidade, aí a gente vai ter que chamar até alguns caras aí que são mais aprofundados na psicanálise e outros, para a gente até fazer uma roda de conversa, porque o assunto é bem extenso, né? Mas eu queria pelo menos identificar esses dois grupos, né? Algo que é de um desafio, né? Somente do adolescente, mas às vezes de alguns mais velhos ainda, ou até mais novos, algo de um desafio de se auto-infligir um machucado, um corte que sangre,
né, fazer parte de um grupo, né, estar além daquilo, né, na ideia ali, né, do imaginário daquela criança, e o outro grupo, e esse também é igualmente preocupante, ou talvez até mais, os casos de depressão, os casos até ainda, se a gente for ir mais aprofundadamente, os casos de uns transtornos de personalidade, né? O borderline é um transtorno de personalidade. Borderline, a gente vem da língua inglesa, né? Como se tivesse na linha ali divisória onde estar ou não estar insano, né? Vamos dizer assim. Sim. Então cunhou-se esse nome, porque existem vários tipos de transtornos de personalidade, em que muitos deles, entre os sintomas, se vê a autoflagelação, né? E existe um depoimento dos pacientes falando que aquilo alivia, né, de alguma forma. Isso. Né? Então isso tem que ficar bem atento a isso, porque pode ser uma pessoa de 10, 11 anos que está desenvolvendo ou está já quase que desenvolvido, prestes a se concretizar, né, um transtorno de personalidade borderline, ou mesmo no caso um transtorno de humor como a depressão. Né? Então eu me machuco, eu me maltrato, porque o mundo quer assim. Que o mundo então me maltrata, então eu me maltrato mesmo, então toma mundo, me maltrate então, me corto aqui, né? Então existem esses processos de pensamento, né, nesse outro grupo, são igualmente importantes de se olhar com atenção. É que isso é recorrente e um professor observador sempre vai ver aqueles alunos, e alunas principalmente, quando usam roupas com o braço totalmente coberto, mesmo que esteja muito calor, e esses adolescentes e crianças fazem isso, mostram para alguns do grupo, às vezes postam fotos no WhatsApp, no próprio Facebook, e os pais não sabem o que fazer. O que os pais podem fazer? Qual é o caminho dessa ajuda? Quando está nesse momento de exposição, de expor, de chamar a atenção dos outros, ou até de uma maneira direta, mas a maioria das vezes indireta, de desafiar o outro, né? Me corto, faço isso, né? Porque é muito difícil um adolescente falar assim, olha, você faz também? Eu tive a coragem de fazer, você faz? Sim, né? É o desafio. Ou como o adolescente fala, você tem a manha? Né? Enfim. Isso é muito difícil, mas essa exposição é para criar uma provocação para o outro adolescente, né? Isso parece que me faz parte desse primeiro grupo que eu falei, né? Fazemos parte de algo diferente nós aqui, nós Sim. 3, nós 4, nós 10, né? Então nós nos cortamos, né? Então existe isso. Então também vale muita atenção, sem dúvida nenhuma. E o outro, né? Estou tentando dividir mais didaticamente, mas existem muitos outros subgrupos em volta disso, sem dúvida nenhuma, de que há um transtorno psíquico importante, né? Da menina lá que se fecha no banheiro e fica rasgando ali para cima do tornozelo, para onde a barra da calça já cobre, né? Então fica ali para cima do tornozelo, na coxa, né? Então são coisas diferentes. Ficar atento com roupas compridas, ficar atento com mudanças comportamentais, com isolamento social, né? com comportamento que muitas vezes confunde até os profissionais da área psicólogos, psiquiatras, que é um comportamento que parece ser um quadro também depressivo que a gente chama de distimia, né? Que é uma depressão leve, só que crônica. Sim. Não é uma depressão avassaladora. Mas ela é crônica, é o tempo inteiro com uma dificuldade de sentir prazer nas pequenas coisas, né, principalmente. E daí, consequentemente, de se interagir com o outro, né? Então, esses quadros se confundem muito. Muitas vezes o adolescente não está realmente distímico, mas ele tem um quadro, né, que é muito importante isso. Você fala dessa incidência maior dos 10 aos 15 anos, né, dos cortes e tal, de se cortar. É interessante porque exatamente nessa idade, principalmente dos 12 aos 14 anos, em que há um desenvolvimento não só psíquico, mas até cerebral, em que componentes do cérebro que nos dá reforço, nos dá prazer, eles diminuem. Sim. Por um próprio processo de organização cerebral neurológica, né? Quando criança, você pega uma criança de 4, 5 anos, você pode pegar uma bola de papel, amassar, jogar, aquilo parece ser interessante para ela. Ela passa dessa idade, tem que ser uma bola um pouco melhor, tem que ser uma bola que quica mais,
tem que ter daí um gol mais para frente, tem que ter uma tabela de basquete para ser interessante e por aí vai. Quando chega na adolescência, é muito comum o adolescente ter aquele comportamento que parece ser distímico, parece ser desinteressado, parece que tudo enjoa para ele. Aí a mãe dá umas 10 opções, vai ler um livro, vai assistir um filme, vai andar de bicicleta, vai fazer exercício, vem me ajudar nas tarefas domésticas, estuda para a prova, e para ele nada daquilo tem graça. Ele até xinga a mãe, né? Ah, que coisa sem graça. Que mãe chata. Né? Que mãe chata, caramba, tudo isso é sem graça nenhuma. Então a gente tem que tomar atento a isso, porque isso é um movimento muito comum, né? Muito dentro de um padrão de desenvolvimento, né? Que o adolescente tem isso. É um assunto que é um tabu, porque as pessoas escondem isso nos seus lares e não discutem isso. Isso não seria mais interessante e poderia ser resolvido por diálogo familiar? Isso. O diálogo, né? Essa tão poderosa ferramenta, né? Você tentar escutar o seu filho, e isso precisa ter uma certa disciplina, né? Sim. Porque se você virar para o seu filho e falar, fala filho, pode falar, abre, né? O seu pai está aqui, sua mãe está aqui, e na hora que ele solta a segunda, terceira frase, você arregala o olho desse tamanho e fala, meu Deus do céu, quer dizer, ele não vai continuar. O que você me falou? Ele não vai continuar falando, né? É então precisa ter uma disciplina muito grande também, né? Para você também falar com o filho, falar com as crianças e os adolescentes de uma certa forma, porque por si só existe o conflito de gerações, né? Por si só, né? Então, como exemplo, às vezes eu pergunto numa sala de aula quais dos pais de vocês se interessa pelo que você estuda. Você mostrou tal trabalho de escola para o seu pai? O que ele falou, a sua mãe? Ah, ele falou que é a minha obrigação. Então, se nós temos um problema aí, imagina hoje assuntos mais delicados. Ouvir em assuntos mais delicados. Ainda resta alguns pais que ouvem os seus filhos, mas é a minoria. Eu posso dizer que isso então é um problema sem solução? Não. Aonde tem essa solução? Aonde buscar? Demi Lovato escreveu um livro muito interessante e ela conta a trajetória dela da automutilação. E às vezes eu falo para o aluno ler, porque é uma história de alguém que venceu esse processo, e ela foi até muito mais tarde. Mas o professor vive 4, 5 horas com o aluno, e ele pode incentivar, mas isso eu acho que tem que estar um pouco mais além do professor, e a família é de crucial importância na solução desse problema, porque não é normal, não é natural. Tá certo? O quanto tem a ver isso também, né? Uma coisa antes ainda dessa história toda que a gente foi entrando, né? A questão da autoestima, da autoconfiança, né? Do amor próprio, que é muito importante se trabalhar nessa faixa etária, né? Você deixar de ser criança, você já vive uma crise por si só, né? O que acontece com a pessoa de 12 anos, 13 anos? Se ele deixou o quarto bagunçado, a cama sem arrumar, a mãe vira e fala assim, você já está bem grande para você fazer eu arrumar sua cama, né? Aí isso fala de manhã. Aí se de tarde ele fala assim, vou na casa do meu amigo, lá para as 8 horas da noite eu estou aqui. Que é isso? Você é muito criança ainda. Esteja aqui às 5. Ou seja, você é criança para umas coisas, para outras coisas você já é grande. Sim. Então quem eu sou? Então essa questão de identidade. Interessante isso, é verdade. Uma questão de identidade, né? Então eu acho que a questão dentro de uns transtornos de personalidade, de um quadro de depressão séria, ou mesmo de uma distimia, como eu falei, né? Ou mesmo de um adolescente que fala, dá o caco de vidro aí, eu vou me cortar, porque o outro está se cortando. Peraí, então cadê a identidade, a formação dessa identidade, que começou lá, quando ele estava mamando ainda no peito da mãe dele, e que ele misturava, né? Enquanto o nenê de 4 meses, 6 meses ainda, 8 meses, que ele começava a misturar ainda o que era ele, o que era o peito, o que era o leite descendo pela garganta, e ali foi começando um processo dele entender que ele é um indivíduo, a mãe é outro, o leite é uma outra coisa e o mundo é uma outra coisa, e foi se estruturando a consciência dele no mundo, né? E aonde que foi mais caminhando esse processo de construir a identidade dele, né? Então isso também a gente tem que ficar muito de olho. Muito bem. Em resumo, pais e mães que observarem, professores, comuniquem a alguém e procurem ajuda profissional
existe uma série de regras que podem ser feitas na sua casa e que você precisa aprender isso porque a gente não sabe. A mente humana é muito confusa para que se possa... É por isso que existe psicólogo, psiquiatra e todos esses profissionais. E que também não para a produção científica dessas áreas, porque a gente ainda está... A gente acho que parou de engatinhar agora e está começando a tentar ficar de pé realmente, né? Acho que vem aí a neuropsicologia, a neurociências, que está alavancando mais ainda o conhecimento. Mas é aquela coisa, né? A gente muitas vezes conhece muito mais, pelo menos do espaço aqui periférico do planeta Terra, do universo, do que da nossa própria mente, né? A nossa sociedade é confusa. Nós temos confusões em todos os... Ambiguidades, contrariedades. Exatamente. E isso eu acho que gera essa insegurança nas crianças, nos pais. E a dificuldade de formar identidade. Né? Porque é ambíguo, é contraditório. Então o que é e o que não é? É verdade. Né? Então para o adolescente é sofrido. E eu sei, e esse tema é um tabu, mas é um tema que eu senti que eu devia abordar e conversar com você. Afinal, você é o nosso psicólogo de plantão. Que honra! Papo d'Oro. Eu quero te agradecer mais uma vez e dizer para você que a sua vinda aqui é sempre agradável e que eu aprendo muito com você, quero discutir muito mais, criar mais discussões e criar condições da gente poder alertar a sociedade nos seus problemas, nos seus anseios e tudo mais. Eu te dou os últimos segundos para que você dê a sua última mensagem hoje. Pessoal, eu acho que mais uma vez eu bato nessa tecla da identidade cultural, da identidade familiar, da identidade pessoal, individual de cada um. Equilibrar as forças entre razão e emoção é um dos grandes legados de ser um humano, né? E isso é algo que a gente tem que exercitar diariamente. Cuidado com o consumismo, né? Cuidado com a importância do ter muito mais do que o ser, né? Porque senão você vai entrar numa onda e um dia você não vai saber mais quem você é e vai começar a comprar e consumir alucinadamente para tentar te reencontrar. Isso é perigoso. Cuidem dos seus filhos e fiquem com Deus. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. O Thomas volta em outro programa, com outro assunto, e nós vamos disponibilizar, que vocês perguntem através do Facebook, na internet, e vamos interagir para que a gente possa discutir outros assuntos baseado nessa diversidade humana. O Papo d'Oro fica por aqui. Curta, compartilhe, dê a sua opinião. Até o próximo programa.